Meus irmãos, nós vamos retomar a exposição dos Salmos de Lamento. Todavia, hoje eu vou abrir um parêntese, porque este Salmo de número 51, que seria o Salmo da vez, ele traz no seu preâmbulo, na sua introdução, uma questão contextual que é muito importante e nos leva a considerar um outro texto que está dentro do ambiente do Salmo. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo número 51 e também em 2 Samuel capítulo 12. Primeiro nós vamos ler o Salmo 51, primeiro verso, e depois nós vamos ler 2 Samuel capítulo 12. Abriram? 2 Samuel capítulo número 12 e Salmo 51. Antes de lermos estas porções, nós vamos orar ao nosso Deus. Portanto, deixe a Bíblia aberta, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, temos duplo privilégio aqui. Nos dirigir ao Senhor em oração, por meio de Cristo Jesus, nosso mediador, e poder ler também a Tua palavra para receber do Senhor instrução, palavra que nos é útil. Em primeiro lugar, portanto, eis a nossa gratidão. Agora, Senhor, também suplicamos Teu favor, no sentido de que desde a leitura da Tua palavra sejamos abençoados na compreensão dela, que o Senhor já nos faça atentos, prontos para ouvir e receber a palavra do Senhor como de fato ela é, viva e eficaz. Ajuda-nos, ó Deus, a que possamos experimentar as delícias da palavra do Senhor e ver a mesma aplicada à nossa vida, Senhor. Que o nosso intelecto, que as nossas emoções, que a nossa vontade esteja cativa à Tua palavra. Que tenhamos a mente de Cristo, as emoções do Senhor, a vontade santa do Senhor. Ajuda-me para que explique com fidelidade esse texto. Isto tudo para o louvor da Tua glória, para a edificação da Tua igreja e para a salvação dos perdidos. Oramos assim gratos em Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, com perdão dos nossos pecados. Amém. Salmo 51. Ao mestre de canto. Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Até aqui. Esse é o verso número 1 no texto hebraico. Agora, 2 Samuel 12. Verso 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia na cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu.
Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Amém. Você gosta de ser confrontado? Você gosta de ser confrontado? Quando você faz algo errado, um pecado, você gosta que alguém chegue para você e diga que você errou? Que o que você fez não é louvável, que Deus não aprova, e que você precisa se arrepender e deixar o seu pecado? Você gosta disso? Quando alguém vem falar isso contigo? Se você for como eu, pecador, e eu acredito que todos nós sejamos aqui, certamente este é um momento muito difícil na nossa vida. Muito difícil. É daqueles momentos que a gente não gostaria de passar nunca. Ser confrontado. É como se fôssemos encontrados no ato do pecado. Parece que isso nos envergonha, nos abate, nos diminui. O fato é que nós não queremos. Mas, com uma atitude piedosa, às vezes nós falamos assim: não, eu gostaria de ser confrontado. O problema é que as pessoas não se aproximam de mim da maneira certa. Então elas vêm fazer até o que é certo, mas fazem da maneira errada. Por conta disso, eu não ouço, fecho os ouvidos, fecho o coração, e não dou mais ouvidos àquilo que ela está me falando. Então, nesse caso, a responsabilidade seja lança sobre outrem. E diz que o problema da confrontação não é a sua incapacidade ou rejeição a ela, mas é a forma com que as pessoas se aproximam para fazê-la. Mas aí eu queria lhe fazer uma pergunta. E quando alguém vem a você em amor, quando ela vem de uma maneira correta, branda, misericordiosa, sábia, e fala do seu pecado, e o conduz ao arrependimento, por meio dessa confrontação, você aceita? E aqui eu vou dizer mais uma coisa. É muito provável que não. E aí a gente se depara com a seguinte questão: o problema não está na forma. O problema primário está na minha condição de pecador, que não suporto ser confrontado no meu pecado. Eu vou arrumar um jeito de sair disso, mas eu não quero ser confrontado. E essas coisas, elas se dão, irmãos, em vários ambientes do nosso viver. Na nossa casa, nosso filho nos confronta muitas vezes. Então é possível que o filho diga ao pai que ele está errado, pecou. E o pai vai bater na cabeça do filho e dizer: não, meu filho, você não sabe de nada. Quem não sabe é o pai. Pode acontecer do pai para o filho. E o filho volta-se para o pai e diz a mesma coisa: não, papai, isso é coisa do passado. Mudaram as coisas. Não quer assumir.
pode acontecer do esposo para a esposa. E a esposa diz: meu filho, você não sabe. Aquele jeitinho, né, com a boquinha bem arrumadinha, você não sabe. Pode acontecer do esposo, da esposa para o esposo. Meu filho, não está bom. E aí ele, para manter a liderança, diz: não, eu sei, mulher. Não sabe nada. Quem sabe é Deus. Pode acontecer na igreja. Uma irmãzinha simples, humilde, ou irmãozinho, indouto teologicamente falando, e chegar para o pastor e dizer: pastor, ô pastor, está errado. Deus não quer isso. Já pensou? E eu, no alto da arrogância, dizer: minha irmã, eu estudei teologia, eu sei. São exemplos daquilo que pode estar acontecendo contigo ao longo de toda a sua vida. Porque no fundo, você revela uma questão só: você não gosta de ser confrontado em seu pecado. Mas, ao ler esse texto, a gente percebe que Deus, em seu grande amor, nunca deixa o seu filho no pecado. Deus, em seu grande amor, nunca deixa o seu filho em seu pecado. Ele vai prover o meio, Ele vai prover a ocasião, Ele vai deixar tudo pronto para que no momento certo nós, filhos do Senhor, sejamos confrontados em nosso pecado e por Deus mesmo conduzidos ao arrependimento. E é isso que nós temos aqui nesse texto. O Salmo número 51 tem no seu primeiro verso exatamente esse contexto que nós acabamos de ler. E quando nós olhamos para esse texto, eu fico pensando como foi difícil para Davi, e eu creio que para Natan também, chegar a este ponto do capítulo 12. Porque se você olhar de maneira anterior aos versos que antecedem esse texto, logicamente, ao capítulo, você vai ver que Davi era um homem abençoado por Deus, um ícone no povo de Israel, alguém que fosse certamente almejado. Este é o rei que nós queremos, o vitorioso, alguém contra o qual os inimigos tentaram vencer e não conseguiram, e Deus dava vitórias a eles. E particularmente a Davi, tanto ficou reconhecido por isso. Era alguém a quem Deus fez uma promessa, de que a sua descendência ocuparia aquele trono, e que seria misericordioso com ele. Foi alguém que teve o desejo de construir uma casa para o Senhor, e o próprio profeta Natan disse: faz o que está no teu coração. Depois Deus disse: não, você não pode fazer, o teu filho fará, e assim aconteceu com Salomão. Então quando você olha para a vida deste homem, você pensa: que homem vitorioso, um homem desse não peca, mas pecou. Pois no capítulo número 11, quando eles deviam estar junto aos seus soldados na guerra, ele achou que poderia ter um descanso e ficou em casa. E lá do seu palácio ele contempla uma belíssima mulher, tomando banho. E ele cobiça aquela mulher. E não para por ali. Ele olha para aquela mulher e pergunta quem é ela. E descobre que ela é esposa de Urias, o seu general que estava na guerra. Não satisfeito com isso, ele manda chamar essa mulher, adultera com esta mulher, e ela tem um filho, e diz para ele: eu estou grávida. Como que ele vai resolver isso, esse homem santo? Ele disse: eu tenho um jeito, eu vou trazer seu esposo, aproveitando o ato contínuo dessa notícia de gravidez, para que ele possa ter uma noite contigo. Só que seu esposo vem, como um excelente soldado, não quer. Ele o embriaga, e mesmo assim ele não cede. Finalmente ele diz: não tem jeito, vou fazer uma coisa. Faz uma carta, manda por mãos de Urias, e diz para Joabe, que era o general que estava à frente da batalha: põe a Urias lá na frente, próximo dos inimigos. E Joabe faz isso. E sabe o que é que acontece? Urias morre. E Joabe manda dizer: olha, ele morreu. Mas o rei sabe que houve um exemplo na época dos juízes, em que uma mulher lançou uma pedra do alto da muralha e matou uma pessoa lá embaixo, e certamente isso haveria de acontecer
com Urias, e aconteceu. Sabe o que é que Davi faz? Dá uma de bonzinho. Ele tenta cobrir o seu pecado. Provisão. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Se o texto parasse aqui, diria, tudo resolvido. Cobicei, menti, furtei, adulterei, não honrei aqueles que estavam sob meu comando, não guardei descanso no Senhor, tomei o nome de Deus em vão, constituí um ídolo no meu coração e tenho como Deus, não o Deus de Israel, mas eu mesmo. Em outras palavras, caí em um só mandamento, tornou-se réu de todos os outros. Mas estava tudo resolvido, porque aos olhos das pessoas, nada tinha acontecido. Na verdade, Davi saiu de bonzinho, porque foi um homem piedoso, não é verdade? Tomou aquela mulher viúva, e viúva era algo como um objeto de cuidado para com o povo do Senhor, deveria atentar para estas. Davi a recebe como mulher, que homem bom. Mas o texto é muito claro de dizer o seguinte: porém isto que Davi fizera, foi mal aos olhos do Senhor. Não importa o que as pessoas achavam, não importa o que Davi achava, importava o que Deus achava. E para Deus, o que Davi fez foi mal. O que se esperava de Davi? Que ele confessasse, mas ele não fez isso. Ele tentou encobrir o seu pecado, ele tentou burlar toda aquela situação posta ali, para que ele passasse de bom, e Deus o confronta. Porque Deus, que é bom, não deixará que os seus filhos permaneçam no pecado. Como que Deus faz isso? E aqui eu queria, em 3 sessões, mostrar para vocês. A primeira coisa que Deus faz para tirar o seu filho do pecado é confrontá-lo. Versos de número 1 a 6, é este o papel de Natã. Então a primeira coisa que Deus faz é confrontá-lo. Em outras palavras, o que ele vai fazer é pôr um espelho diante de Davi, para que Davi se enxergasse como de fato ele é. E observem como é que Natã faz isto. O Senhor enviou Natã a Davi. Então a primeira coisa que esse texto nos mostra é que a confrontação é uma obra que parte de Deus para o homem e não o inverso. Jamais um pecador, eu, você, procuraremos a Deus para confessar o nosso pecado, se Deus não o fizer primariamente. Então a ação é de Deus para Davi. Deus envia Natã para que ele então confrontasse ao rei Davi. O texto então prossegue e nos diz que chegando Natã a Davi, disse-lhe. A segunda coisa importante aqui nesse texto é a forma com que Natã se dirige a Davi. Neste caso, está muito claro, ele faz a confrontação utilizando-se de um recurso, não é, que é uma parábola. Então ele vai contar uma história que poderia ser real, mas que ela tem um fundo espiritual a ser considerado. E a forma como você percebe que surtiu o efeito desejado é que Davi, quando ouve aquela parábola, verso número 5, ele fica furioso, porque ele entendeu que aquilo era realidade. E esta parábola é bem interessante, eu queria que você atentasse para alguns pontos dela. Primeiramente, é que Davi é posto aqui diante de 2 homens, um rico e um pobre. Um rico e um pobre. O rico, segundo o que o texto nos diz, irmãos, tinha muitas ovelhas e gados, muitas. Então, para ele, não faria falta nenhuma tomar uma daquelas ovelhas e dar ao viajante que chegou à sua casa. Não seria problema. Ok? Logicamente que ele haveria de assistir ao viajante, era parte do procedimento em Israel, todavia, tinha muitas. Isso não lhe faria falta. Mas o pobre tinha uma só. E a descrição que Natã faz deste homem, no relacionamento com essa cordeirinha, podemos resumir em uma só palavra:
era um animal que lhe era íntimo. E é exatamente isso que Natan está querendo dizer. Você pegou a pessoa íntima dele. Como é que a gente vê isso no texto, irmãos? Ele diz assim: ele comprou e ele criou, e criou em sua casa, e ela cresceu em sua casa, e cresceu junto com os seus filhos. Era um familiar, era um chegado, alguém pelo qual ele nutria sentimentos, e ele só tinha essa. Ela comia do seu bocado e do seu copo bebia. Você imagina isso? Quem tem animal em casa talvez saiba o que eu estou dizendo. Às vezes bota até na mesa, viu? É verdade. Tem o pratinho dela, tem a aguinha dela, mas vez por outro o dono está aqui, ó, na boca. Tira do prato e dá. Um pedacinho só. Intimidade. É próximo daquele animal. É isso que Davi está querendo, Natan está querendo mostrar a Davi. Era alguém muito próximo, alguém apegado. E não era unido apenas pela presença física, é pelo sentimento. E essa dormia nos seus braços. Já imaginou isso? Quando eu li esse texto, me veio à mente o seguinte: quando eu era menor, como dizia José, né, pequenininho, meu pai sempre gostou que a gente criasse bicho, e ele trouxe para nós um filhotinho de cachorro, bem filhotinho. Sabe que filhotinho de cachorro chora a noite toda, né? Então, nós, os irmãos, nos revezávamos em dormir com esse bichinho no braço. Foram meses assim. Ele tirado da mãe, não é? Ainda amamentando, era esse o processo. Mas aí esse cãozinho adoeceu e veio a falecer, morreu. Nós chorávamos tanto. E hoje eu fico pensando, por causa de um cachorro, não. É pela proximidade que se estava. A proximidade, você se apega. É isso que Natan está querendo mostrar para Davi. Era alguém muito próximo, a despeito de ser um animal. E ele diz assim: ele a tinha como uma filha. Proteção, não é? Cuidava. Vindo o viajante, agora Natan vai dizer a história: ao homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Então veja que aqui você tem um homem egoísta. Ele tinha para oferecer e não quis oferecer. Foi sua decisão pessoal. Eu tenho, mas não quero as que eu tenho. Não vou utilizar as que eu tenho. Vai utilizar qual? Se ele tinha que assistir ao viajante. Agora veja a malignidade. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia o quê? Chegado. Você imagina como ficou o coração desse homem quando essa cordeirinha foi morta? Ele olhar para o quintal do rico, vexei, por que não pegou a dele? Por que resolveu pegar a minha? Irmãos, essa história foi tão profunda no coração de Davi, que mal Natan acabou de contar a história, e ele já demonstrou a sua compreensão através do furor. E verso 5 diz: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira, ele ficou extremamente irado, e vaticinou contra aquele homem. Aquele toma agora a lei de Moisés, e usa para duas avaliações e juízo. Primeira delas: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isto deve ser o quê? Morto. Primeira coisa, quem tomou, morra. Primeiro vaticínio. E aqui ele está cumprindo a lei. Então Davi não está sendo injusto, ele está sendo muito correto no juízo. Um homem desse é um homem piedoso, tem que morrer. Segundo, veja agora o verso número 6. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não o quê? Se compadeceu. Um homem sem compaixão. Você já imaginou o que é um homem sem compaixão? É um homem que está vendo a miséria do outro e é incapaz de se mover na direção daquele para assisti-lo. Ele permanece empedernido, ele é insensível, ele é frio, ele é calculista, sem compaixão. Davi entendeu a mensagem, mas sabe o que é? Aquela mensagem tinha um endereço, era o próprio Davi. Por isso que no verso número 7,
você vai ter Natan dizendo a Davi: tu és o homem. Esse homem sem compaixão é você. A primeira coisa que Deus faz conosco como pecadores, porque Ele é bom para não nos deixar no pecado, irmãos, é nos confrontar. E esse confrontamento é exatamente colocar diante dos nossos olhos a palavra de Deus, a sua lei, como um espelho para nós, para que nesta avaliação que nós venhamos a fazer à luz da palavra, vejamos, este homem que faz isto é mau. É fazer com que nós avaliemos, irmãos, os nossos princípios, as nossas práticas, os nossos sentimentos, não à luz do que o mundo diz, não à luz daquilo que eu acho, mas à luz do que Deus diz. Esse é o ponto de referência aqui. Único, seguro e imutável. Deus, quando quer nos tirar dos pecados, Ele nos confronta. E o padrão para isso é a sua lei. Ele revela o nosso coração. Ele revela as nossas estratégias. Ele revela os nossos objetivos. Ele nos desnuda. E nisso somos confrontados. Quando Natan vai a Davi por ordem do Senhor para confrontá-lo, ele está despindo espiritualmente a Davi, mostrando quem ele é, à luz da verdade de Deus. Irmão, no Éden nós temos um padrão desse. Quando Deus vai, na viração do dia, ao encontro de Adão e Eva, eles sabiam que seriam o quê? Confrontados. E sabe qual é a atitude? O texto diz: eles fogem. Tentaram encobrir o pecado, não deu certo, Deus vem e eu fujo. E essa é a reação natural minha e sua, irmãos. Todas as vezes que nós somos confrontados no nosso pecado, a nossa tendência natural e pecaminosa é fugir. É como se nós disséssemos assim: eu sei que você está falando de mim. Antes que você diga que sou eu, o que é que eu faço? Eu fujo. E existem várias formas de você fugir, não é? Você deixa de vir, ou de estar na presença daquela pessoa. Você desconversa. Tudo isso. Porque no fundo o que se quer é o quê? Não ser confrontado. Mas Deus, que é bom, cuida do seu povo e não deixa no seu pecado. E o primeiro passo que Ele dá na direção do pecador é para que ele seja o quê? Confrontado. Em nome de Cristo eu quero lhe dizer: se Deus te ama, e eu creio que Ele te ama, louve a Deus todas as vezes que Ele enviar alguém para lhe confrontar no seu pecado. Porque Ele só faz isso com filhos. Com filhos. A segunda coisa, irmãos, que faz com que esse pensamento esteja encadeado, é que Deus não somente nos confronta, mas Ele nos convence. Veja agora comigo o verso número 7 até o verso número 12. Então disse Natan a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Eu dei-te a casa do teu senhor, as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante Urias? Ou perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar, digo, com a espada dos filhos de Amon.
Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz desse sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Veja bem, o ato de Deus, ou divino, de convencer a pessoa do seu pecado, é arrazoar com ele acerca do ato cometido, para que não lhe fique brecha nenhuma, a fim de que ele possa escapar. Então o que é que Deus faz aqui com Davi, através de Natan? Ele diz o seguinte: olha, meu filho, vamos pensar aqui. Primeira coisa, eu te fiz rei sobre Israel. Eu fiz com que você fosse ungido diante de todos. Eu te livrei das mãos de Saul, você poderia ter morrido. Eu te livrei, você sabe que eu te livrei. Eu dei a casa dele, eu dei as mulheres dele em teus braços, eu dei a casa de Israel e de Judá, tudo para você. Veja a comparação aqui com o homem rico que tinha tudo? E se isto fosse pouco, eu te iria acrescentado mais coisa. Ou seja, você não pode reclamar que não tem, você tem, quem você quiser. Agora você fez uma coisa, você desprezou a minha palavra, fazendo o que eu disse para você não fazer. Nesse momento, Deus está convencendo Davi do seu pecado, dizendo o seguinte: o seu pecado foi que você desprezou a mim. Você me desprezou. Você desprezou a minha palavra. Quando foi isso, poderia dizer Davi? Sabe quando? Quando você tomou a esposa de Urias. Quando você o matou à espada dos amonitas. Foi aí o momento em que você me desprezou. Foi esta a circunstância. Você está convencido agora, Davi, que o que você fez diante dos meus olhos é mal? Foi este o seu pecado. E como você usou a espada, o seu pecado, para provar que de fato ele é um pecado, você será julgado por isso. E a espada não se apartará da sua casa. Querido irmão, observe bem. Deus não deixou escapatória para Davi. Ele contou a parábola, ele se identificou com ela, mas até esse momento não parecia ser com ele. Quando Deus diz: você é o homem, aí ele arrasou a convencendo: você pecou nisso, nisso, nisso e nisso. Como é que Davi ia dizer que não sabia? Como é que ele ia dizer que não fui? Não fui eu, Senhor. Foram os amonitas. Não fui eu, Senhor. Fui ela que se lançou até a minha pessoa. Não tinha como. Deus estava fazendo com que ele ficasse convencido do seu pecado. Eu pequei. Era o que Davi deveria dizer. Por obra de convencimento do Senhor. Onde é que nós entramos aqui? No primeiro momento da confrontação, eu quero fugir. No segundo momento da convicção, eu quero argumentar. Então, onde é que o pecador age aqui? Da seguinte forma: você vai começar a mostrar para ele o pecado, ele vai dizer: não, isso não é pecado não. Isso aqui não, também isso aqui não é pecado não. Isso aqui também, isso aqui não é pecado não. Ele vai tentar desfazer o argumento, tentando provar para aquele que o confronta que toda a sua atitude pecaminosa não é pecado. A pergunta é: se não é pecado, é o quê? Então essa é a postura do pecador. Tendo sido confrontado, e agora no ato da convicção, é negar. Dizendo o quê? Não é pecado. Só que tem um detalhe. Não tem como você argumentar com Deus, né? Não há como você vencer. Vai perder. Porque é a verdade.
ela nos desnuda, ela é espelho da nossa alma, ela nos confronta, ela nos vira ao avesso. Não há como nos esconder do Senhor. Então, o que Deus está fazendo por amor a Davi aqui é dizer: Davi, seu pecado é esse aqui, ó. E por causa desse pecado, você tem esta condenação. Ou seja, a prova é que, sendo pecado, todo pecado tem a sua consequência. E para Davi foi: a espada não se apartará da sua casa. Mas se o texto parasse aqui, diríamos: então Davi foi confrontado, foi convencido, mas até agora eu não vi ele assumir o pecado. Então não houve o quê? Confissão. Deus nos ama de tal maneira que Ele não somente nos confronta e nos convence, mas Ele mesmo nos conduz a quê? A confissão do pecado. Veja agora comigo o verso de número 13 e também 14. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Está vendo? Pequei contra o Senhor. O que é que Deus quer então? Que eu e você façamos a semelhança de Davi. Que nós admitamos quando pecamos. Que nós não usemos de subterfúgios. Que nós não tentemos justificar, explicar. Porque o pecador não precisa de justificativa, ele precisa de um justificador. Ele precisa de Cristo. Então o que nos cabe, em face dessa bondade de Deus nos conduzindo nesse processo, é finalmente fazer o que Davi fez por graça de Deus, a saber: eu pequei contra o Senhor. Agora preste bem atenção numa coisa aqui. Com quem Davi adulterou? Batseba. Quem Davi matou? Urias. Então por que aqui na hora da confissão ele diz que pecou contra Deus? É simples de entender. É porque todo pecado contra o próximo é antes um pecado contra quem? Contra Deus. Lembra do filho pródigo? Saiu de casa, levou tudo, gastou absolutamente, lá já sofrendo, foi convencido e disse: vou voltar para o meu pai e vou falar com ele. Lembra das palavras? Pai, pequei contra o céu, Deus, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. A noção de pecado é primeiro contra quem? Contra Deus. Então, esse trabalho foi tão exitoso que Davi está convencido que seu maior problema não foi com Batseba, não foi com Urias, mas com Deus. E aqui está a grande questão, irmãos, para a nossa vida. Porque a gente acaba tratando o pecado na sua horizontalidade. E a gente acha que as coisas estão resolvidas aqui com o próximo, e está tudo bem. Não, nós precisamos compreender que o nosso primeiro problema é com Deus. Esse é o problema mais sério, mais grave, e que nós demandamos maior esforço para resolver, e isto por graça do Senhor. Por isso então que Davi diz: pequei contra o Senhor. Natã então olha esta confissão e diz a Davi: o Senhor te perdoou o teu pecado, e você não vai morrer. O que é que você vê aqui? Misericórdia. Por quê? Lembra do vaticínio de Davi, o primeiro? O homem que fez isso, que tomou a cordeirinha, o que é que cabe a ele como sentença? Morrer. Logicamente que, traçando o paralelo aqui, o que é que caberia a Davi? Morrer. Lembra lá quando o Senhor Jesus Cristo, João capítulo 8, trazem à presença do Senhor Jesus Cristo uma mulher flagrada em adultério, e aí vão apedrejá-la, e uma das coisas que você questiona naquele texto, que mostra a hipocrisia dos que trouxeram, é: ela não fez isso sozinha?
Cadê o homem? Os dois teriam que morrer. Então aqui o que Deus está dizendo a Davi é: Davi, sua sentença deveria ser o quê? Morte. Mas você está perdoado. Não vai morrer. Você não vai morrer. Agora preste atenção. Mas posto que com isto desse motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também um filho que te nasceu, o que acontece? Morrerá. Aí você olha e diz: meu Deus, que injustiça é essa? Que injustiça é essa, Senhor? Ele pecou, foi perdoado e não morreu. A criança que foi fruto deste adultério vai morrer? Um inocente morrendo? Por causa do culpado? Percebeu a história? Alguém morre para que alguém viva. É lógico que o perdão de Davi não veio por causa do seu filho. E não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é para que Davi compreendesse que inocentes morrem por causa do nosso pecado. E o maior de todos os inocentes, o único que nos garante perdão, foi Jesus Cristo. Então, de um lado você vê a misericórdia de Deus e de outro a justiça de Deus. E isso nós vemos em um só lugar, em toda a história da redenção, na cruz do Calvário. Sabe por que eu e você podemos louvar a Deus e agradecer a Deus quando Ele nos conduz no caminho do arrependimento? Quando Ele nos confronta, quando Ele nos convence, quando Ele nos faz confessar o pecado? Porque nós temos a convicção de que um inocente morreu por mim e por você, que não merecemos, que somos indignos, que tínhamos a sentença de morte eterna, para que tivéssemos perdão e vida eterna. É isso que esse texto nos mostra. Depois disso, Natã, com a sua missão cumprida, vai para casa. Cumpriu o seu papel. Ele mostrou que Deus, que é bom, não deixará o seu filho em pecado, mas o retirará dele. Meu querido irmão, você sabe o que é que o meu e o seu pecado merecem? Você acha que nós teríamos uma sentença diferente da de Davi? Não. A mesma. É morte. A alma que pecar, essa morrerá. Mas não foi o nosso filho que morreu. Foi o filho do rei, do Senhor, do Deus do pacto. Jesus Cristo. Para que eu e você pudéssemos nos achegar a Ele hoje, mesmo tendo adulterado, roubado, mentido, cobiçado, mesmo que nós tenhamos desonrado aqueles a quem deveríamos honrar, mesmo que tenhamos quebrado toda a lei e quebramos, esse texto nos dá a garantia, irmãos, de que por misericórdia e graça do Senhor, nós podemos nos achegar a Ele, confessar o nosso pecado e experimentarmos o perdão que tanto precisamos. Você e eu precisamos estar certos disso, pela palavra do Senhor. Isto posto, pense bem em algumas coisas. É meu dever como crente ser um instrumento de Deus para confrontar pecadores em seus pecados. Pense na missão difícil de Natã. Ir até o rei e falar que o rei é pecador. Mas não é essa fala comum, trivial, como alguns dizem. Ah, quem não é pecador? Não. É dizer que um pecado que ele está encobrindo aconteceu e que Deus está vendo. Nos dias de hoje, irmãos, eu creio que essa seja a dificuldade de muitos. Às vezes você vê um irmão pecando, você não quer chegar lá.
E uma das razões é essa. Porque confrontar o pecador é algo difícil. E que temos que olhar para a Escritura e aprender, pois temos vários exemplos na Escritura. O apóstolo Paulo confrontou o apóstolo Pedro. O Senhor Jesus Cristo confrontou aquela mulher samaritana à beira do poço de Jacó. O profeta Elias confrontou o rei Acabe. Você tem muitos exemplos na Escritura de situações que não foram fáceis, mas eram necessárias. Então peça a Deus a graça a partir desse texto de ser um instrumento nas suas mãos, como Natan foi, dizer: Senhor, me ajude, não me deixe omitir, ser omisso. Quando eu ver alguém em pecado, dá-me sabedoria para confrontá-lo. Cristo fez de uma maneira excelente, não é? A mulher disse que queria beber água. Eu quero dessa água. Ele disse: tudo bem, pega teu marido e vem. O que ele acabou de fazer ali? Confrontar uma adúltera. Foi tão profundo que ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem, todos que você teve não é teu, e esse também que você está agora também não é seu. Que sabedoria, não é? Paulo foi mais ríspido e confrontou a Pedro, segundo Gálatas 2,11, dizendo que eu tive que lhe resistir face a face perante todos, porque ele se tornou repreensível, e ali era o evangelho que estava em jogo, a doutrina da justificação pela fé, e ele confrontou, duro. Elias confrontou Acabe, dizendo: olha, está pecando. Por que fez isso? Está seguindo tua mulher? Ele não gostou. Então você vai ver na Bíblia várias formas. Leia, aprenda e se disponha nas mãos de Deus a confrontar pecadores. Eu estou falando isso para você que é filho, você que é esposa, você que é esposo, para mim que sou pastor, para você que é ovelha. Porque se amamos de fato ao Senhor e uns aos outros, não deixaremos os nossos irmãos em pecado. Pense nisso. Pense nisso. Quanta igreja tem perdido por isso? Segunda coisa. Bendiga ao Senhor todas as vezes que você for confrontado, mesmo que não seja do modo que você deseja. Preste bem atenção nisso. Quão ruim será para a sua vida? Pense nisso. Se a pessoa não olhar para você e disser que o caminho precisa ser mudado. Pense aí, você vivendo em pecado, ninguém fala nada para você, deixa você. É simples. Basta você ler o Salmo 32. E você vai ver Davi dizendo lá: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia. Porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Se você ama alguém, você vai confrontá-lo. E se você sabe o que é amor verdadeiro, você vai amar a repreensão daquele que ama. Pode não ser com a boquinha do jeito que você gosta. E eu não estou aqui inocentando as pessoas quando fazem errado. Mas eu queria que você não perdesse de vista o conteúdo daquilo que está sendo dito. Quando Deus se aproximar de você através de um irmão, de uma irmã, mais velho, mais novo, com funções diferentes, e disser: meu irmão, você está em pecado. Bendiga ao Senhor, porque terrível será para você ficar em pecado. Veja como Deus te ama. Destacou uma pessoa para te falar. O maligno faz isso? Os demônios fazem isso? Eles vão bater palma para você, para que você continue no erro. Que está bom, vai mais, vai.
Mas o que ama, repreende, corrige. Sinta-se amado por Deus quando alguém vem mandado pelo Senhor para corrigir você no seu pecado. Não rejeite, mesmo que não seja da forma que você desejaria. Terceiro, irmão, não fuja do seu pecado, porque ele não vai soltar de você. Davi fez isso. Mas há uma porção na Bíblia que diz assim: os seus pecados o encontraram. Você foi achado pelo seu pecado. Em outras palavras, irmãos, não é que o pecado seja onipresente. Não, não é isso. É porque, como um visgo, ele gruda em você. E só há uma forma de tirá-lo. É a forma que é dada pelo Senhor. A confissão de pecados, o arrependimento, a fé em Jesus Cristo, a aplicação da obra de Cristo em sua vida. E para que isso aconteça, é necessário que você confesse. Então, não fuja do seu pecado. Por favor, não faça isso. Quem está pedindo por favor sou eu. Deus não pede por favor. É bom que se saiba. Aqui é um apelo pastoral. Não fuja do seu pecado. Se você cometeu, confesse e deixe para que você alcance misericórdia. Davi tentou, irmãos, e tentou de uma forma tão bela, não foi? Lembra que eu falei? Esperou passar o luto, viuvinha lá, bonita, sozinha. Ah, vou fazer um ato de misericórdia. Vou casar com ela, protegê-la. Vou até levantar descendência, né? Sabe o que aquilo foi aos olhos do Senhor? Mal. Ali é mal no sentido moral, viu? Foi moralmente incorreto. E ele tentou se desvencilhar. Então o que eu digo para você, à luz desse texto, é: não fuja. Corra para Deus e confesse. Porque quanto mais você fugir da presença de Deus, não admitindo os seus pecados, tentando encobrir ao modo humano, pior ficará. Você ouviu? Imagina essa mão suja. Deus pode limpar e deixar ela limpa. Mas se ela estiver suja e você quiser limpar, aí você passa na roupa. Agora se tem dois lugares sujos: a mão e a roupa. Aí você vai e pega o pano. Aí passa. Agora você tem 3. Sua mão, sua roupa e o lenço. Quanto mais você tentar tirar, pior ficará. Deus tem provisão. Jesus Cristo. Vá para Ele, confesse, admita que errou, que transgrediu a sua lei, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Entendeu? Ler esse texto, finalmente, é ver o Evangelho. Lei, confronta. Graça, perdão. Na nossa vida como cristãos, as duas coisas estão presentes: lei e graça. Graça sem lei, licenciosidade. Lei sem graça, miséria. Deus nos dá as duas coisas: lei e graça. Na dose correta, na medida certa, para que eu e você que somos pecadores, quando transgredirmos a lei, possamos com confiança repousar
da sua graça. Que assim seja na sua vida. Que assim seja até Cristo voltar. Quando finalmente não precisaremos mais de confrontação. Não precisaremos mais de convencimento. Nem de confissão de pecados. Porque quando Ele voltar, não haverá mais pecado. Por isso que a nossa fala deve ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Fiquemos de pé e vamos orar, Senhor.